O coração dos sábios está na casa do luto, mas o coração dos tolos na casa da alegria. Melhor é ouvir a repreensão do sábio do que ouvir alguém a canção do toloporque. Qual o crepitar dos espinhos debaixo de uma panela tal? É o riso do tolo. Também isto é vaidade, verdadeiramente a opressão faz endoidecer. Até o sábio e a peita corrompe o coração melhor. É o fim das coisas do que o princípio delas melhor, é o longânimo do que o altivo. De coração não te apresses no teu espírito. A ir te porque e a ira abriga-se no seio dos tolos. Nunca digas porque foram os dias passados melhores do que estes, porque nunca com sabedoria isto perguntarias. Tão boa é a sabedoria como a herança, e dela tiram proveitos que vem o sol, porque a sabedoria serve de sombra, como de sombra serve o dinheiro. Mas a excelência da sabedoria é que ela dá vida ao seu possuidor. Atenta para a obra de Deus, porque quem poderá endireitar o que ele fez torto no dia da prosperidade goza do bem, mas no dia da adversidade considera, porque também Deus fez a este em oposição àquele, para que o homem nada ate que tenha de vir depois dele tudo. Isso vi nos dias da minha vaidade: há um justo que perece na sua justiça, e há um ímpio que prolonga os seus dias na sua maldade. Não sejas demasiadamente justo, nem demasiadamente sábio, porque te destruirias a ti mesmo. Não sejas demasiadamente ímpio, nem sejas louco, porque morrerias fora de teu tempo bom. É que retenhas isto e também disto. Não retires a tua mão, porque quem teme a Deus escapa de tudo isto. A sabedoria fortalece ao sábio mais do que 10 governadores que haja na cidade. Na verdade que não há homem justo sobre a terra que faça o bem e nunca peque, tampouco apliques o teu coração a todas as palavras que se disserem, para que não venhas a ouvir que o teu servo te amaldiçoa, porque o teu coração também já confessou muitas vezes que tu amaldiçoaste a outros tudo. Isso inquiri com sabedoria e disse: sábado adquirei, mas a ela ainda estava longe de mim, longe está o que foi profundíssimo. Que mo achará? Eu tornei a voltar-me, e determinei meu coração saber e inquirir, e buscar a sabedoria e a razão, conhecer a loucura da impiedade e a doidice dos desvariosos, e achei uma coisa mais amarga do que a morte: a mulher cujo coração redes é laços e cujas mãos são ataduras. Quem for bom diante de Deus escapará dela, mas o pecador virá a ser preso por ela. Vede aqui, isto achei, diz o pregador, conferindo uma coisa com a outra para achar a causa que a minha alma ainda busca, mas não achei homem entre 1000. Achei eu, mas uma mulher entre todas essas. Não achei. Vede isto, tão somente achei que Deus fez ao homem reto. Mas eles buscaram muitas invenções. Amém. A mesma exposição da palavra de Deus. Ela por si mesma traz luz e ilumina o interior de quem ouve com atenção. Porque Deus poderia fazer todas as obras por muitas vias, sendo Ele Deus Todo-Poderoso, Onipotente. Contudo, Ele escolheu o caminho da palavra pelo diálogo, pela voz e pela exposição das suas ordens. Ele criou todo o universo, e Ele também forma dentro de nós a nossa natureza, que de fato precisa de ser trabalhada a cada tempo. E nessa exposição esse rei, que foi um homem iluminado por Deus, embora que ele tivesse recebido uma instrução de rei, toda essa sabedoria dele nasceu de um diálogo, de um pedido que ele fez ao Senhor. Numa noite, durante o diálogo, o Senhor transferiu para ele uma sabedoria profunda, e com essa sabedoria, ele investigava ela e percebia a natureza das pessoas, das coisas e dos homens. E conseguia, com um olhar penetrante, fazer observações e escrevê-las e torná-las públicas. E aqui hoje nós lemos nesse capítulo a exposição desse servo de Deus acerca das vantagens do sofrimento, da moderação e da paciência. Ele começa a exposição dizendo que a boa fama, ela é melhor do que unguento. Diz assim: melhor é a boa fama do que o melhor unguento. Unguento é um óleo trabalhado com ervas aromáticas. E este unguento ele tem um aroma muito agradável, e ele marca a história também da igreja, porque por intermédio de coisas como essa o Senhor fazia e fez por muito tempo muitos movimentos espirituais. Em Israel eram coisas comparativas, era a forma que Deus tinha de falar de coisas mais altas usando de coisas aqui embaixo. O Senhor Jesus mesmo disse: se eu vos falo das coisas terrenas e vocês não conseguem me entender, o que dirá? Então se eu começar a dialogar com vocês sobre as coisas celestiais, vocês não terão condição de continuar sendo meus ouvintes? Os irmãos vejam que a comparação que ele começa dizendo aqui é essa: melhor é a boa fama do que o melhor aguento, e o dia da morte é melhor do que o dia do nascimento. Dificilmente alguém poderia concordar com essa frase, né? É melhor o dia que eu morro do que o dia que eu nasço. Porque naturalmente a nossa tendência, nosso instinto de preservação de vida, não queremos morrer. Em princípio a morte nos perturba até, porque ela é mesmo um castigo, ainda que ela tenha sido resolvida com a morte do Senhor Jesus. Para a nossa natureza humana, a morte é um castigo. E aqui ele faz essa comparação que unguento, a boa fama, é melhor do que unguento muito bom.
Se nós voltarmos um pouco na história de Israel, nós vamos perceber, irmãos, que havia algumas unções unuentos, óleos especiais, né? Que eram colocados sob duas categorias de servos dele, reis, e profetas eram as duas categorias que eram ungidas, e aquela unção ninguém podia fazer aquele óleo. A ordem era: se alguém fizer um óleo como esse, que ele seja morto. Este óleo não pode ser imitado. Ele tem uma composição que ninguém pode copiar. E na composição deste óleo existiam ervas aromáticas e ervas medicinais. Então, aquele óleo, ele tinha a propriedade de perfumar o corpo e também de sarar o corpo. Ele era medicinal, ele era aromático. Essa simbologia, irmãos, que foi usada por muito tempo, porque quando a pessoa era ungida, o Espírito de Deus se apoderava daquela pessoa e passava então a manifestar-se nela, ela tornava-se então um instrumento dentro da casa de Israel. Aqui fala, irmãos, que a boa fama também é um perfume aromático, não? É a fama de um artista, não é uma fama que se obtém por algum mérito intelectual. A boa fama quem constrói um nome, quem tem um nome construído com valores. Quem tem uma história com Deus, quem é capaz de fazer como fez Abraão. Os irmãos vejam que no passado homens que conseguiram ter uma boa fama, homens que receberam sobre ele promessas futuras pela sua índole, pelo seu comportamento. Homens que passaram aqui e tiveram registrado aqui na santa palavra de Deus os seus feitos. Então quem tem uma boa fama com Deus, quem é capaz de ter uma boa fama com seu próximo, pela sua índole, pelo seu caráter, pela sua conduta, pela sua dignidade, pela sua postura na vida, pela sua forma de negociar, pelo seu trato na família, pelo seu trato com seus companheiros. Quem constrói este nome, ele tem um cheiro mais agradável do que alguém que usa um perfume refinado e importado, porque o cheiro e o aroma que sai dessa pessoa, ele não recende, ele não se espalha por aqui, ele se espalha por lá nas moradas eternas. Paulo fala isso com propriedade. Nós somos cheiros de vida e quem está no pecado é cheiro de morte. Os irmãos entendem isso. É como se fôssemos incensos vivos as nossas obras. Elas fazem com que para Deus saia um perfume agradável, e quem consegue ter um nome assim é melhor do que aquele que usa perfumes importados numa linguagem hoje. Mas corriqueirá e o dia de morrer também é melhor. Porque quem vive em pecado, quando ele morre, ele não acrescenta a medida do seu pecado, mais ainda que ele vá pagar por isso, a medida sua foi estancada. Agora, irmãos, quem faz o bem, pratica a palavra, a justiça da palavra. Quando ele termina seus dias, ele de fato começa a sua história, porque tudo para nós em termos definitivo começa quando terminar essa caminhada aqui. Isso aqui é uma passagem, é um campo de batalha. Quem olha a sua própria vida percebe que nós não conquistamos nada aqui de nós mesmos. O Senhor falou assim: você não é capaz de aumentar nenhum centímetro na estatura do seu próprio corpo. O homem, com toda a tecnologia que ele tem e tem avançado muito, existem restrições que a ciência não pode transpor, e uma delas é que nós estamos envelhecendo. É um processo continuado, e no dia que chegar o tempo da sua partida, vai ser o dia mais terrível para quem te ama. Mas quando acabar a coreografia da morte, vai ser o dia mais feliz para você. Sabe por quê? Porque ali vai ser então aberto todo o cenário celeste, e nós vamos entender então os projetos maiores de Deus com a igreja, porque a morte de fato, irmãos, ela não existe tragada. Foi a morte na vitória. Paulo conclamava a igreja a entender isso. Onde está, ó morte, a tua vitória? Por isso, irmãos, ele segue: melhor é ir à casa onde há luto do que ir na casa onde há banquete. Não que a pessoa tem prazer em ver sofrimentos. Ele está tendo uma visão da vida aguda, olhando lá na frente, que as pessoas que se preocupam com seu próximo, quando vê alguém em sofrimento, em angústia, uma casa onde tem luto, ele vai lá levar a palavra do consolo, do conforto. Ele está fazendo o quê? Construindo um bom nome. Ele está construindo para ele um bom nome. Tinha uma menina, não me lembro o nome, agora ela morreu, e eles chamaram os apóstolos. Olha, ela morreu, e quando chegou lá, acho que foi Pedro, chegou lá, eles falavam: essa menina faz falta para nós. As velhinhas falavam: ela fazia pra gente, ela costurava, ela fazia isso, ela fazia aquilo. A afamada menina falava por ela. Ela tinha construído o nome, era novinha, mas já tinha um bom nome, assim, queridos. É a nossa caminhada a ser crente, é muito pouco. Nós temos que ser cidadãos lá do céu. É para onde nós vamos. A proposta da palavra de Deus é uma transformação continuada, um exercício de mudança continuada. A palavra fala: não vos detenhais nos primeiros rudimentos. Vamos seguir avante até a perfeição. Não há nada que impeça o seu aperfeiçoamento até que você possa ser chamado na chamada. Assembleia Universal dos Justos Aperfeiçoados. É um convite maravilhoso. Nós todos seremos chamados numa Assembleia Universal. Receberemos então de Deus a proposta real sobre a nossa própria história. E vejam isso, irmãos. Se Deus, e nós sabemos da sua magnitude, dizendo Ele como Ele é,
Faria sentido, preste atenção nisso, faria sentido ele fazer uma pessoa nascer feia, outras pobres, outras doentes, outras enfrentando tanta diversidade que nem consegue entender por quê. Nasceram alguns vivem regaladamente. Nascem num berço, por assim dizer, de ouro qual que é a lógica, onde está a justiça de Deus, aqui onde está o segredo da criação. Não tá aqui, tá lá isso aqui. É um vale de muitas lágrimas e é passando por aqui no caminho estreito é que nós vamos chegar onde Deus planejou para nós. Cada um de nós aqui recebeu de Deus um planejamento. Você tem que atingir o que Deus projetou para você receber a palavra e o crescimento que marca a sua estatura, até onde Deus quer te levar, até a tristeza para Deus tem alguma utilidade de tudo. Deus tira proveito. Então quando uma pessoa vê a sua vida se embaraçar e sofre e passa processou-se lá na frente, quando tudo acabar, ele olhasse para trás e visse a evolução espiritual que aconteceu na sua caminhada decorrente dos seus próprios lamentos certamente. Nós falaremos, Senhor, eu quero voltar lá, que eu quero melhorar mais um pouco, não sei se vocês sabem. Grafite suja as mãos aí, mas ele não tem muito valor. Mas o mesmo grafite, quando ele entra debaixo de uma pressão muito forte, alta pressão, o arranjo molecular do grafite, muda. Sabe o que acontece com o grafite? Ele vira diamante. É o mesmo material com a pequena mudança de baixo, de grande pressão, ele muda a sua estrutura. Vocês percebem porque o servo de Deus falava isso? Sofrer, passar processos, dificuldades é como se fosse a pressão em cima de um grafite. Quem pega um diamante já não suja a mão mais, ele pode ser trabalhado para pedras, para engastes de joias. E é exatamente o Senhor vai colocar cada um de nós como o engaste de uma coroa. Nós estamos sendo trabalhados por Deus. Se aqui fosse o plano dele, ninguém sofreria. E também não teria ninguém feio, nem aleijado, nem desempregado, nenhum tipo de problema acometeria a nós, porque não acomete os anjos. Vocês nunca vão encontrar na Escritura que tem anjo chorando feio, pobre, machucado, anjo vivena, plenitude da glória de Deus, a glória de Deus estampa neles, a excelência eles vivem da glória de Deus. Nós vivemos aqui, irmãos, nosso alimento ele tem que ser digerido. A nossa vida está pulsando no nosso sangue. Tudo aqui é com dificuldade, os anjos eles habitam e tudo que é de Deus transita neles sem nenhum obstáculo para nós. Tem obstáculo, a nossa razão é obstáculo. A nossa posição, a nossa forma de pensar, até a nossa cultura é obstáculo, tudo em nós segura. Mas se nós desarmássemos, abrisse completamente o nosso coração, como aqueles homens simples do passado, abrirão se nós ficássemos desarmados, então o que é de Deus passaria por nós com mais facilidade e assim nós não precisaríamos tanto de entender isso. Que o choro vai me tornar mais sábio do que o riso, que o luto vai me ensinar mais do que a alegria por causa da sua e da minha natureza humana. Nós temos a natureza espiritual, mas a natureza humana ela puxa para um caminho caído, ela é atraída pela força que habita aqui embaixo. Porque esse mundo foi entregue ao maligno, ele falou. Tudo isso aqui é meu porque a mim me foi dado e eu dou a quem eu quero. Ofereceu ao Senhor toda a estrutura desse mundo está na mão dele. Há pessoas que largam a vida espiritual para correr atrás da estrutura do mundo. O Senhor fala assim: quem encontrou o mundo perca-o. Vocês entendem isso? É a linguagem do Senhor. Não que a pessoa tem que vender, ficar pobre, não é. Isso não é não por seu coração não fazer da sua caminhada o único objetivo de conquistar as coisas aqui embaixo do sol. Conquista um bom nome e preocupa em ter amizade com Deus. Quando você for falar, põe um guarda na tua boca. Quando você for conversar, põe um filtro. Se a conversa é pesada, vira as costas. Você vai embora. Eu não posso me contaminar porque o Senhor está de olho em mim. Eu sinto o Espírito de Deus em mim e eu percebo quando ele fica em silêncio, ele se entristece. Nós temos que zelar desse convívio porque nós somos uma igreja chamada para viver a glória. Nós temos que vivenciar a glória. O tempo de um grande derramamento sobre um pequeno povo está chegando. Cerco em volta de nós aumenta a lei sendo projetadas para amordaçar a igreja o pecado. Campei até hoje no meio das crianças, porque nós temos um trabalho para desconstruir famílias, mas o projeto de Deus conosco, irmãos, é de fazer com que cada um de nós receba dentro do Espírito a porção que foi destinada. Olha, nós podemos receber a porção do Espírito Santo em uma medida que ela pode ser aumentada. O tanto do Espírito Santo que está em mim é o tanto que eu participo em Deus, ela aumentar a porção dele em mim. Eu aumento a minha compreensão daquilo que é dele. Ninguém conhece as coisas de Deus senão o Espírito de Deus que nele está. E nem ninguém conhece as coisas do homem senão o Espírito do homem que nele está. Para que eu tenha conhecimento do que é de Deus, é necessário que o Espírito dele esteja junto de mim, e se ele aumentar a porção do Espírito dele em mim, eu vou aumentar a minha compreensão do que é dele. Tudo isso, queridos, ser feito pela busca individual, ou pelas lágrimas individuais, ou pelos processos que a vida propõe. Cada um de nós escolhe o caminho que quer ser aperfeiçoado.
Bem-aventurado é aquele que se dedica no bom trato na construção de um bom nomeno, trato dentro de casa do esposo com o esposo do pai, com filho do filho com pai. Quantas pessoas tratam de qualquer maneira um convívio no dia a dia. Não se preocupa, queridos. A proposta da palavra de Deus, olha aqui, ó. Não te apresses no teu espírito a ir-te, porque a ira abriga-se no seio dos tolos. Quantas pessoas ficam iradas, facilmente falam palavras pesadas, facilmente têm palavras que são como a ponta de uma espada. Mas a resposta branda é laqueta. A ira desvia o furor na doçura do falar. Aumenta o insinoi. Nós podemos ensinar uns aos outros no exercício de nosso convívio. Amigou um conselho desvia. Às vezes uma família de um grande desastre, um amigode, uma queda por isso. Queridosa, proposta é essa. Não sede demasiadamente ímpio, nem sejas louco, por morrerias fora do teu tempo. Bom é que retenhas isto e também disso não retires a tua mão, porque quem teme a Deus escapa de tudo isso. A sabedoria fortalece ao sábio mais doque. 10 governadores que haja na cidade aqui fala que a herança é muito boa. E ela faz sombra na pessoa, porque quem recebe muito dinheiro, ele acaba tendo os caminhos abertos, os caminhos naturais se abrem para ele. Mas ele fala que tem uma coisa boa também, que é a sabedoria. A sabedoria também abre caminhos. Só que a sabedoria, ela é melhor do que o dinheiro, que a riqueza, porque a sabedoria dá vida ao seu possuidor. Por isso, queridos, a palavra de Deus penetrando em nós pode nos fazer mais sábios. Se nós modificarmos a nossa vida pautado na palavra de Deus, nós teremos um nome construído com Ele na eternidade. É quando alguém tem um nome construído com Deus, as suas orações, irmãos, têm peso de eternidade. É quando ele fala, Deus está comprometido com aquilo que ele fala, porque ele está comprometido com Deus em todos os setores da sua vida. Vivemos um mundo onde as pessoas correm cada vez mais atrás da vida natural e vão se esquecendo que são apenas espíritos morando num corpo aqui que vai ser colocado numa sepultura por. Isso que fala que numa casa de luto é mais sábio. Quem chega na casa onde tem um luto vê todo mundo chorando, ele no fundo pensa, vai chegar minha hora também. Hoje foi meu amigo, amanhã pode ser eu. Se o morto falasse quando nós despedíssemos dele, adeus meu amigo, ele ia falar com a gente, até breve, daqui a pouco você também vai, porque aqui não fica ninguém. E isso é o que nós temos que perceber. Estamos caminhando para a eternidade e quando chegar lá não tem tempo de voltar para fazer coisas boas. O tempo é agora. Você deixou alguma coisa, algum vaso quebrado, vai remendar. Deixou alguma coisa errada, acerta. Tem alguma mágoa ainda, dá tempo, refaz. Machucou alguém, vai pedir perdão. Abraço, não custa nada. E sara tanta coisa. Um beijo não custa nada. Às vezes tirar uma angústia de um coração que está ali encravada como uma adaga. Isso é sabedoria. Nós vivemos uma vida natural, mas nós somos seres celestiais. O Senhor passa por nós, seus mensageiros passam por nós e quer colher de nós, quer sentir um bom cheirode. Nós bom cheiro nas nossas preces. Vivemos um mundo que as pessoas não têm tempo para orar, né? Não se preocupa muito em orar. Vai seguindo a toada da vida. Temos que orar para começar o dia, para almoçar, para jantar, para deitar, para fazer negócio. Pedir a Deus orientação para fazer qualquer tipo de negócio, até viagem. Tago fala, você fala, eu vou aqui, eu vou ali. Como se você fosse dono da sua vida. Você não sabe se você estará vivo amanhã. Você devia falar assim, se Deus quiser amanhã eu vou viajar, se Deus me ajudar eu vou fazer isso aqui, porque você não tem competência para manter sua vida em você por um minuto. Nem ninguém tem competência para manter a estrutura da sua vida em você. Você é sustentado pela misericórdia de Deus. Ele sustenta você. Tudo que está em você não foi você que construiu. Você tem uma estrutura aí. E essa é a nossa circulação, pulmão funcionando, coração batendo, rins filtrando. Que nós fazemos para isso? Aqui nada, nós estamos dentro desse corpo e não participamos de nada. Nós somos, sabe o que, inquilino de uma casa que daqui a um tempo vai ser pedido a nossa saída. Como está escrito em Lucas, o mordomo tem que largar a casa. Daqui a um tempo tem uma ordem de despejo, o mordomo pode sair, deixa a casa. Casa não é. Só Paulo falava, quem vai me livrar do corpo dessa morte? Essa casa tem que ser deixada um dia. Mas uma outra casa já foi construída. Em Coríntios está escrito, irmãos, se você, um corpo animal, ressuscita um corpo espiritual, semociam corpo m. Ignomínia ressuscita um corpo em glória, semioce. Um corpo animal ressuscita espiritual. Aqui que está o segredo da ressurreição. Quando terminar tudo, aí vai a glória de Deus ser tudo em todos. Nós todos seremos como um agora nessa jornada. Nós não vemos essa diferença. Esse homem de Deus teve sabedoria. Foi sábio, mas perdeu temor ao Senhor ao longo da sua jornada. Ele se perdeu, ele conseguiu alcançar muitos favores do Senhor, mas se perdeu lá no final. Acabou praticando idolatria, levantando ídolos por causa das mulheres que ele conviveu. Com elas, a sabedoria dele serve para nós.
mas não serviu para ele. Muito que a palavra de Deus sirva para nós, e que não sirva apenas para que os outros olhando você como crente possa falar assim: puxa, esta mulher, este homem, ele é crente, tem uma vida equilibrada, mas nós temos que ter essa vida equilibrada. Até o final, não desista da sua caminhada, não mude seus passos nem seus marcos, porque você não sabe quando o Senhor vai te pedir a casar. Eu tenho certeza de uma coisa para encerrar. A palavra, se Deus hoje abriste aqui o livro, ó, cada um de nós recebesse uma. Vou abrir aqui e ler o nome de cada um. Você tem mais 2 anos, você está com 10 anos, você está com 3 meses, nós sairemos aqui completamente perturbado. A gente não ia conseguir dormir mais se fosse dado 3 anos, demora a passar. Mas quando marcou o tempo, já não conseguimos mais viver direito. Quem está empregado larga o emprego, se perturba, sabe por quê? Porque mexe na estrutura do seu conforto e da sua base azul. Senhor fala, você nunca mais vai morrer. E é por isso que você tem que ter um bom nome, construir um bom nome. É que a alegria que Deus tem, quando passa numa casa o seu mensageiro encontra lá a virtude. Quando vê o jeito de lidar, de tratar, até nossos olhos denunciam quem mora dentro de nós, até como nós olhamos denuncia quem anda dentro de nós. O Senhor te pegou pela tua mão. Ele que te escolheu, você não subiu ao céu para fazer paz com ele. Foi ele que desceu aqui na terra para reconciliar com você. Você não escolheu ter fé, foi ele que outorgou a você. A fé, você aceitou o chamado dele. Fé é uma escolha, mas é uma autoridade que ele deu para nós na cruz. Jesus Cristo, nosso Senhor. Daqui parar à frente, lembra de uma coisa: a Deus aguarda você nos seus negócios, no seu jeito de tratar sua família, no seu jeito de tratar seus amigos e no jeito de você tratar suas dificuldades. Conhece esse homem muito mais quando ele está irado do que quando ele está calmo. Conhece você uma pessoa muito mais quando ela está doente do que quando ela está em plena saúde. Até o inimigo que conhece e sonda todos os homens de dia e de noite. Deutunamente ele rodeia a terra o tempo todo só andando, buscando falha na estrutura para atacar. E conhece o ser humano, conhece as mazelas humanas. Analisando, Jó viu nela é a bênção de Deus repousada. Um dia, Cristo desafiou ele num diálogo que começou lá em cima, não aqui embaixo. Cristo falou com ele: você estava andando aonde estava andando pela terra, e você viu lá meu servo Jó, homem temente fiel, provocou nele a ira, porque ele não tinha conseguido colocar nele a mão, e você não percebe que você é um vencedor, uma vencedora. Quantas vezes ele já passou por você e deu mil volta. Ele não conseguiu te pegar. Ele não conseguiu pegar Jó e ficou irado. Ele teme a Deus, mas também ele recebe isso a favor. Eu falo para você, ele só gosta de Deus porque ele tem bens materiais. Se tirar os bens dele, ele para de gostar de Deus, pode tocar nos bens dele. Ele foi perdendo tudo, vê como é que constrói o nome. E o Senhor já conhecia quem ele era, mas o inimigo não. E Jó também não se conhecia Jó, o Senhor que conhecia. Esse desafio veio do Senhor quando ele perdeu tudo. Ele falou as palavras que o inimigo esperava ouvir dele. Certamente devia estar lá a mão direita dele. Dessa vez eu conheço o homem. Essa matéria eu conheço. Calmamente Jó falou: tudo que eu tinha foi Deus que me deu. Agora ele tomou tudo de volta. Mas ele pode fazer isso, ele tem autoridade. Ele foi ele que me deu, nasci no eu, volto pro ventre da terra, bendito seja Deus. Vocês vê como é que o nome vai ser a construção de nome, depois fica revelado ou nunca, não contente. Foi desafiado outra vez. Eu não te falei que ele gosta de mimo, o cheiro dele estava começando a perfumar o céu e está perfumando hoje esse culto pele por pele. O homem dá tudo que ele tem pela sua saúde, então toca na saúde dele. Quando o inimigo sair fall assim, ei, não mexa na sua vida. Vocês percebem como é que nós somos guardados pelo Rei? Tudo na nossa vida está na mão dele. Não chega nada na sua vida que ele não autoriza nenhuma. Lágrima desce do seu rosto você não passar pelo crio do Senhor. Todos os seus processos, todos os seus caminhos muitas vezes lastimáveis que você já trilhou, foi o Senhor que autorizou. Tudo que você passou foi o Senhor que autorizou. Sabe por quê? Porque ele sabe a sua medida. Está escrito que nós não seremos tentados acima daquilo que nós podemos suportar. Tudo que você passou até hoje passou pela mão do Senhor, pela medida, pela régua. Pode passar, pode provar, pode tentar, porque ela gosta de mim. É o que ele falou com o inimigo. Jó vai continuar gostando de mim. É assim mesmo. Jó outra vez falou: bendito seja Deus, eu onde sou o dia que eu nasci, eu onde isso até o homem que falou que o menino nasceu. Mas Deus continua sendo bendito na minha boca. Tudo que ele passou deixou uma memória de um nome que ele envergonhou toda a estrutura do inferno. O próprio inimigo sabia até onde Jó era capaz de ir por causa da sua sinceridade. E assim você que hoje escuta essa pregação na sua própria história, você foi muito além do que o inimigo acreditava que você iria. Porque muitas vezes eu tinha certeza que você ia parar e você continuou. E agora nessa altura da sua caminhada, altura da sua prova, o Senhor vai dar um paradeiro à luta de alguém. O Senhor vai te dar um tempo de descanso para você recompor suas forças, porque o bom nome você não perdeu e nem vai perder.
É um cheiro agradável que nós temos diante das narinas eternas do Senhor. Hoje, por esse culto, o Senhor põe um basta em algum tipo de provação que você está passando a Deus. Vai te colocar um tempo de refrigério até você recompor suas forças. Nós somos chamados por uma batalha. Nós somos chamados para... E cada um de nós tem que ir para a batalha enfrentando as nossas dificuldades. E se nós soubéssemos a força que tem a oração, o poder que tem uma humilhação, nós exercitaríamos mais isso, irmãos. Tem pessoas que no passado, homens que não têm nenhum tipo de irmão. Eu vi uma vez Acabe. Eu já citei isso num culto. Acabe era um homem sem dignidade, irmãos. Sem din, ele foi sentenciado a Domas. Quando a sentença caiu sobre ele, ele se humilhou, abaixou a cabeça e se arrependeu. O Senhor voltou atrás. Falou assim: esse homem não tem dignidade. Mas como que pode isso? O Senhor falou: não vou fazer com ele que eu falei, porque ele voltou atrás, se humilhou. Você percebe que um ímpio voltou atrás e mexeu com Deus. Quanto mais os seus santos que rogam para ele de dia e de noite, vá para a tua casa em paz, o Deus de paz vai te acompanhar. Nenhum mal chega até você sem passar pelos limites estabelecidos por Deus. Nós somos todos nós pesados na balança do Senhor. Ele pesa até nossos pensamentos. Tudo que vem até você tem um limite proposto por Deus. E se for extrapolar o limite da sua capacidade de suportar Deus, não deixa chegar até você. Essa é a sua segurança. Se você chora, se você passa processo de dificuldade, isso faz você ser melhor até que você atinja a estatura proposta por Cristo. Deus seja louvado. Amém.